E hoje com vocês a parte 2 da nossa entrevista com o Fernando Mota, que fala sobre segurança do trabalho. E o que é que você tem visto aí de boas práticas no mercado? Né? O que é que você tem visto aí, as melhores práticas que têm sido implementadas, né, e em direção à prevenção a acidentes de trabalho em clínicas e hospitais? Tiago, assim, ó, a empresa que tem um sistema de gestão em SST, essa é a melhor prática. Aí você disse, mas Fernando, mas o sistema de gestão de SST é muito caro. Não precisa fazer, você não precisa de uma Ferrari agora, né? O básico já é o suficiente para te dar um resultado melhor. Não precisa estar investindo milhões, né, para ter uma Ferrari. Não, vamos fazer o básico. A partir do básico, né, que é o principal, é fazer a gestão funcionar. E como é que você faz a gestão funcionar? Se a alta administração está envolvida, e aí ele envolve os demais trabalhadores, todos estão falando a mesma língua, aí sim, ele vai contratar uma empresa de consultoria, onde vai prestar serviço para esse estabelecimento, onde ele vai cumprir, no mínimo, com os requisitos legais. Se a empresa cumprir com o mínimo, Tiago, eu não tenho dúvida que já é uma boa prática em SST. Agora, você precisa fazer gestão. Antigamente, a gente trabalhava apagando fogo. A gente era chamado de bombeiro. Olha lá, vem os bombeiros. Por quê? Porque ficava apagando fogo. Acontece um problema ali, vai lá e resolve. Acontece outro aqui, vai lá e resolve. Hoje, cara, a gente não tem mais essa atividade, não existe mais para a gente. Ou a gente faz gestão, ou cai fora. Nós, profissionais de SST, temos que aprender a fazer gestão. E a empresa tem que entender que ela precisa de uma gestão. Ela não administra o financeiro, não tem que administrar energia, não tem que administrar consumo de água, consumo de matéria-prima, ela vai ter que administrar também, cara, a questão da segurança do trabalho. Então, hoje, uma boa prática, na minha percepção, é a empresa ter um sistema de gestão. Não precisa ter uma Ferrari, mas ela precisa ter o mínimo. E o que é o mínimo, Fernando? É cumprir com os requisitos legais. Aí, a partir daí, dependendo do porte da empresa, ela vai melhorando um pouquinho mais. E a gente chama isso de melhoria contínua. Nenhum sistema de gestão, ele é estacionário, ele é dinâmico, né? E aí, quando você aplica um princípio, que é muito conhecido, que é o princípio do PDCA, né, a ferramenta do PDCA, você faz com que essa empresa continue trabalhando, né, dentro de um sistema de gestão e com melhorias contínuas. Isso, para mim, é a melhor prática que uma empresa deve, né, implementar nela. E esse sistema de gestão, geralmente, que informações que são alimentados? A própria equipe daquela clínica pode alimentar ali o sistema, ou apenas um profissional específico pode alimentar? Como é que funciona mais ou menos esse sistema? O ponto de partida, Tiago, é o seguinte, né? Primeira coisa, a empresa tem interesse de instalar um sistema de segurança? Tem. E a alta administração diz, olha, eu quero instalar um sistema de gestão, porém, eu quero só atender os requisitos vindos da legislação. Ok. Então, neste caso, eu preciso contratar um profissional que conheça a legislação, tanto trabalhista como a previdenciária. Esse profissional é o técnico de segurança do trabalho e o engenheiro de segurança do trabalho. São os dois profissionais que estão ali, né, à frente, vamos dizer assim. É claro que tem um médico de trabalho, tem um enfermeiro de trabalho, mas para fazer um diagnóstico, né, quais são as normas que são aplicadas a esta empresa. Nós temos hoje 38 normas regulamentadoras. Então, nem todas são aplicadas à empresa. Por exemplo, nem todas são aplicadas ao estabelecimento de saúde, né, clínica, hospitais, etc. Então, existem normas gerais que são aplicadas a todos os segmentos, como tem normas específicas. Então, o primeiro passo é esse, identificar quais são as normas aplicadas. E o que essas normas traz como requisitos e diretrizes para que a empresa tenha que cumprir. E aí você monta um plano de ação para cumprir com aqueles itens. Né? E, por exemplo, vamos pegar a primeira norma, que é a NR1, que lá ela fala do tal do PGR, Tiago, né? Aquela sigla que você, né, falou lá atrás. O PGR é um programa de gerenciamento de risco. A própria NR1 já traz essa concepção, uma concepção de gestão, tá entendendo? Então, se a empresa estiver um PGR bem estruturado, ela já está fazendo gestão. E o princípio é o quê? É fazer um diagnóstico das normas legais. A partir daí, você elabora um plano de ação e começa agora a cumprir com o que determina cada norma aplicada a essa
esse estabelecimento. E é claro, dentro desse programa de gestão, vai ter o que ali? Vai ter a responsabilidade. Né? Você não tem como instalar um sistema de gestão onde não haja responsabilidade. E, é claro, dentro do programa, vai trazer ali também as questões das responsabilidades. E, dentro do programa, também vai ter, né, uma etapa, que é a etapa da auditoria, né, para verificar se aquilo que foi planejado, né, está sendo executado. E se nessa auditoria não perceber que não está tendo algumas não conformidades, aí sim entra uma nova etapa, que é a ação corretiva. Né? Quem faz isso, Fernando? Empresa pequena, geralmente ela vai contratar alguém para fazer. Os profissionais de SST, pode ser um engenheiro de segurança do trabalho, pode ser um técnico de segurança do trabalho, ou uma empresa que já tem, né, todos esses profissionais que prestam serviço de consultoria na área de SST. Ou ela pode, né, pegar. E é claro, Tiago, que essa empresa vai delegar algumas ações para os profissionais da clínica fazer a manutenção. Entendeu? Fazer a manutenção, algumas atividades administrativas, controle de documento, informações administrativas, né? Alguém da clínica que não é da área de segurança do trabalho pode sim fazer a manutenção desse sistema. E as questões técnicas ficam para com os profissionais, que ele vai ter que fazer, né, a atualização dos documentos. Existem documentos que tem que estar sempre atualizados, né? Por exemplo, exames. Tem os exames admissionais, periódicos, então tem prazos para ser cumprido. Tá certo? Então, basicamente isso daí. E eu sempre oriento os nossos clientes, Fernando, a deixar esses documentos muito bem organizados, né? Então, você tem que ter ele lá digitalizado, você tem que ter lá uma cópia lá na pasta do colaborador, né? Porque todos esses documentos, o PGR, o PCMSO, tudo isso ali, separado, organizado também, chegando uma auditoria, uma empresa fiscalizadora e tal, você tem tudo isso à mão, facilita demais, né? Então, isso mostra, né, uma organização também. Os ASOs, né? Imagine aí, todo o ASO que você tem do colaborador, se você perder o documento e tal. Então, é importante que você guarde tudo isso. Os exames admissionais, os exames demissionais também, é importante, né? Que você tenha lá as pastas separadas, né? E tem que guardar por quantos anos? 20 anos. 20 anos. Imagine, 20 anos. Quantas pessoas não vão passar ali, se você não tiver uma boa organização, você pode se perder, né? Para você ter uma ideia, Tiago, eu participei de uma ação trabalhista como assistente técnico de uma empresa que o cara estava pedindo documento de 1997. Você não era nem nascido, né, Tiago? 1997. Então, quer dizer, porque ele foi solicitar aposentadoria agora e os documentos da época a empresa não tinha, e aí ele moveu uma ação contra a empresa. Aí o juiz nomeou um perito, o perito foi até a empresa para poder justamente constituir, né, as informações que o segurado, né, no caso aí o trabalhador, estava querendo para poder se aposentar, né? Então, cara, e daqui a 20 anos é amanhã. Então, ou você organiza hoje. Agora, Tiago, outra coisa bem interessante, eu já vou informar aqui, o PGR, por enquanto, não está no E-Social. O PCMSO, por enquanto, não está no E-Social. Mas, em breve, vai estar também. Os riscos ergonômicos ainda não estão no E-Social. Em breve, também vai estar no E-Social. Por que isso? Porque é a tendência. O governo quer todas essas informações lá no sistema. Então, o próprio PGR já vai ficar disponível para fiscalização. Entendeu, Tiago? Então, eu sempre digo assim, empresa, nós temos que estar, né, nós temos que ser mais rápido do que o governo. Então, vamos se preparar, porque quando ele vier, né, com a demanda, a gente já está preparado. A gente não vai ser pego mais de surpresa. E já foi anunciado, cara. E para você ter uma ideia, em 2014, todos esses riscos eram para estar no E-Social. Só que ele simplificou. Então, o sistema já está montado. É questão de agora, daqui a um ano, daqui a 2 anos, essas informações também migrarem para o E-Social. Então, por que não se preparar hoje? O documento digitalizado, ele é aceito para esse tipo de comprovação? Por exemplo, os ASOS. Se eu quiser ter uma parte do colaborador com toda a documentação digitalizada, para não ficar guardando tanto papel,
É aceito esse tipo de documento? Hoje, Tiago, não sei te responder com precisão, né? Mas hoje você pode digitalizar, né, e manter esse documento digitalizado. É tanto que quando o auditor fiscal solicita, ele solicita isso no meio eletrônico. Ele não solicita mais papel. Ele não. Antigamente, eu levava caixa, cara. Eu levava caixa para o Ministério do Trabalho, para os caras, né, auditar aquilo ali. Hoje, mais não. Hoje ele manda para mim os arquivos. Ele só quer os arquivos, já é tudo digitalizado, entendeu? Hoje não tem mais, né, a gente ficar andando com caixa de ASO, caixa de documento, né? Cara, eu trabalhava numa grande empresa, era caixa mesmo, cara. A gente levava a mala do carro e ia cheio de caixa, né? Os caras passavam meses e meses auditando aqueles documentos. Hoje, mas não. Hoje, né, tudo é eletrônico, né? Ele já vai direto ali no assunto. E tudo em PDF também, e você já vai lá, já clica, já tem a informação. Enfim, hoje facilitou muito. Então, só que a gente precisa também avançar, né? As empresas precisam se organizar. E nós, profissionais, também temos que acompanhar, né, esse conhecimento aí. Temos que buscar conhecimento para poder acompanhar e também fazer uma boa gestão, não só para a empresa, como também para os trabalhadores. Porque a nossa missão como profissional de SST, o Tiago, é evitar acidente de trabalho. Então, se a gente está indo na empresa e a gente está, né, recomendando implementar ações, e essas ações, né, não estão sendo implementadas, ou se as ações que nós sugerimos implementar não evitou um acidente, então nós não cumprimos com a nossa missão, né? O princípio do engenheiro de segurança, do técnico de segurança do trabalho, do médico de trabalho, é evitar que os trabalhadores venham, né, sofrer acidentes e adoecer. Esse é o princípio número 1, né, dos profissionais de SST. Não é construir papel, não é fabricar papel, né? É fazer um bom trabalho de modo que as empresas possam, de fato, implementar aquilo que a gente está recomendando, né, para que com seus trabalhadores não venham sofrer acidente e nem adoecer. Esse é o princípio número 1. E o pessoal que está fazendo uma avaliação dos riscos na sua clínica, ali no seu hospital, qual é a dica que você daria assim, para realizar essa avaliação dos riscos de uma forma eficaz nessas instituições? Eu sempre digo, Tiago, eu sou professor, né? Eu sou professor também, tanto de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, como no curso de Técnico de Segurança do Trabalho. Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, cara, um risco não identificado é um risco não gerenciado. Então, o princípio número 1, quando nós profissionais vamos a um ambiente de trabalho, é colocar uma lupa, quando eu falo colocar uma lupa, no sentido de que você tem que prestar atenção quais são os riscos que de fato existem naquele ambiente. E nós pecamos muito quando o trabalhador está exposto a um risco que não está, vamos dizer assim, ligado diretamente à atividade dele. Às vezes é uma atividade que ele faz no final do turno. Às vezes é uma atividade que ele faz a cada 2 dias, 3 dias. Só que é uma atividade que ele está exposto a uma condição que pode lhe causar um acidente grave. Mas pelo fato de eu estar entrevistando o Tiago agora, e eu estou vendo que ele está fazendo aí uma atividade, mas eu não estou vendo o risco que ele vai estar exposto quando daqui a 2 dias ele vai entrar em uma subestação para fazer uma leitura, né, lá de um painel. E se eu não vejo, nesse momento, este risco, como é que eu vou avaliar esse risco? Não vou avaliar. Então, o que é que eu recomendo aos profissionais que vão, né, uma avaliação de risco? Essa avaliação de risco, Tiago, ela vai alimentar um documento chamado Inventário de Riscos Ocupacionais, né, que é uma obrigação hoje, né, das empresas, que é um cumprimento da NR1. Então, como é que eu vou avaliar o risco se eu não identifiquei o risco? Então, o princípio número 1 cara, muito critério, né, tem que ter muito critério ao avaliar um risco. E pergunta para o trabalhador, vem cá, além dessa atividade que eu estou vendo aqui, que você está fazendo, você faz alguma outra? Tem trabalhador que vai falar pelos cotovelos. Tem trabalhador que vai ficar muito tímido, não vai falar quase nada. Mas nós, profissionais de SST, temos a obrigação de instigá-lo para ver se tem alguma atividade que ele faz que, no momento ali, às vezes fica até tenso para responder, né? Ele não responde. Por exemplo, eu posso estar perguntando lá, Tiago, tem algum momento que você trabalha com produto químico? Tiago, tem algum momento que você vai fazer uma limpeza ali nos instrumentos que foi feita a cirurgia? Tiago, você faz algum outro procedimento fora esse? Ou seja, eu começo a fazer pergunta buscando o quê? Buscando
se tem algum risco que o Tiago está exposto e que eu não estou vendo naquele momento. É um risco que eu só vou identificar se ele, né, falar para mim. Então, perguntar algo direcionado, isso ajuda muito a gente identificar esses riscos. E é óbvio que, consequentemente, né, eu vou estar observando se a empresa tem ou não tem controle sobre esse risco. E se não tem controle, o risco que esse trabalhador está exposto é um risco com grande probabilidade de acontecer um acidente. E a gente avalia isso como se fosse um risco alto, né? O trabalhador está exposto a um risco alto, por não ter, né, controle nenhum. E aí, onde entra o profissional? Vamos sugerir agora que a empresa implemente uma ação para que este risco que foi avaliado, é um risco alto do trabalhador sofrer um acidente, a empresa implementa esta ação, e esse risco, Tiago, que era alto, após a implementação desta ação, a gente volta lá, faz uma nova avaliação de risco e percebe que esse risco agora ele está neutralizado, ou ele está minimizado. Ou seja, o risco que era alto, agora é um risco aceitável. Esse é o nosso desafio como profissional. Você falou que é professor também, né? Então, assim, falando em educação, né? Quais são os treinamentos, né, de segurança do trabalho que são essenciais para profissionais de saúde? E também eu queria saber quais são os treinamentos que são obrigatórios para toda clínica e hospital. Aqueles treinamentos são anuais, não é isso? Existe assim, Tiago, toda empresa tem um treinamento que é um treinamento admissional, né? Ou seja, todo trabalhador que vai entrar na empresa, ele não conhece a rotina da empresa. Então, eu preciso passar por um treinamento, né? Um outro treinamento que também é obrigatório é um treinamento relacionado à EPI. Se a empresa vai adotar algum controle relacionado ao uso de EPI, a NR6 obriga a empresa a treinar esse trabalhador. E não só treinar o trabalhador. Além de treinar o trabalhador, ela tem a obrigação também de fiscalizar. Se você tem um eletricista dentro de uma empresa, por exemplo, né, numa clínica que é responsável lá pela parte elétrica e manutenção das máquinas e equipamentos, ele tem por obrigação de passar pelos treinamentos conforme a NR10. Se você tem, né, um profissional lá na clínica ou no hospital que tem que fazer trabalho em espaço confinado, ele tem que atender uma norma de espaço confinado. Ou seja, ele é obrigado a passar por treinamento. Se você tem, por exemplo, trabalhadores que operam máquinas e equipamentos, conforme o critério da NR12, que é a norma que trata de segurança, né, e em segurança de máquinas e equipamentos, o trabalhador, né, tem que ser treinado com relação à segurança dessa máquina. Então, são treinamentos obrigatórios, né? Aí é claro que vai depender de cada atividade, né? Tem atividade administrativa não há necessidade de um treinamento, mas quando você parte para um ambiente que tem atividade mais específica, com risco, né, inerente, né, aquela atividade com potencial para causar um dano, exemplo, trabalho em altura, eletricidade, espaço confinado, aí sim, aí os treinamentos são obrigatórios, né, e também, dependendo do treinamento, tem periodicidade de uma palavra que chama de reciclagem, né, mas é uma palavra que nós professores não gostamos de chamar, né, porque está reciclando o quê, né, mas na verdade é uma atualização, vamos dizer assim, fica melhor, né, a expressão, a atualização do conhecimento. Então, né, tem algumas normas. Por exemplo, o Tiago, dependendo do estabelecimento, tem que ter uma empilhadeira. O operador de empilhadeira tem que passar por um treinamento, né? Ele não pode operar uma empilhadeira antes de fazer um treinamento, tá certo? Então, algumas normas específicas traz treinamentos específicos. E também, a depender do porte da empresa, da quantidade de colaboradores, existem também algumas outras obrigações. Então, por exemplo, empresas que têm a partir de 50 colaboradores, já tem que ter CIPA? Eu não sei agora te afirmar o quantitativo, porque vai depender do grau de risco, tá certo? Tem grau de risco e a quantidade de trabalhadores. Tem uma tabela lá na NR5 que estabelece isso. Então, o que acontece? A CIPA, cara, você tocou num assunto interessante. A CIPA, na minha percepção, eu já fui coordenador de SESP, né, de uma grande empresa, e a CIPA, ela é fundamental, ela ajuda muito, cara, ela ajuda muito na gestão em SST. Agora, ela ajuda como, Fernando? Ela só ajuda quando ela tem autonomia para trabalhar, Tiago.
Infelizmente, é a maioria, né, eu não tenho dúvida disso, infelizmente, é a maioria das empresas só tem a CIPA para cumprir com o requisito legal. Aquela empresa que vê a CIPA como uma comissão que vai auxiliar a empresa a ter uma performance melhor em SST, mas eu não tenho dúvida nenhuma, é um case de sucesso. Agora, infelizmente, a maioria tem a CIPA ainda como um calo, né? É somente para cumprir ali com os requisitos legais e não dá autonomia para os membros da CIPA. É tanto que eles ficam até desmotivados para trabalhar, né? Ficam desmotivados. Então, mas assim, cara, se uma empresa trabalha com gestão em SST, com certeza essa empresa dá autonomia para a CIPA. E ela é um grupo de pessoas, né, que vão estar ali trabalhando em prol da prevenção. São pessoas a mais com os olhos, né, voltados para a prevenção. Então, não podemos desprezar essa comissão. E traduzindo, né, CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Maravilha. E tem também, talvez, algumas empresas, eu não sei se a depender do município há obrigatoriedade ou não, mas empresas que precisam ter treinamentos anuais referentes a incêndio. Então, que envolve, às vezes, corpo de bombeiro, tem que ter brigadista, né, na empresa. Elas têm que, às vezes, que andar até com um broche, né, identificando, né, que aquela pessoa ali é brigadista e tal, não é isso? Exatamente. Inclusive, Thiago, na NR1, né, ela traz uma obrigatoriedade. A empresa tem que ter um plano de resposta à emergência, né? E ela tem que ter um procedimento, né, de resposta à emergência. E se você tem um estabelecimento que tem risco de incêndio, você tem que ter o quê? Uma equipe treinada para isso. Você acabou de falar, são os brigadistas. E os brigadistas, né, eles vão atender em situações de emergência. Então, o treinamento também é obrigatório, né? Também é obrigatório. E hoje, principalmente, as empresas, as clínicas têm que ter, né, esse plano de resposta e emergência. Em caso de emergência, por exemplo, aconteceu um acidente, né? O que é que faz com esse trabalhador? E nesse plano, né, nesse procedimento, vem dizendo, né, o método, né, e os critérios que devem ser adotados. Em caso de incêndio, quem é que vai utilizar o extintor? Como é que se utiliza o extintor? Enfim, se você não tem uma equipe treinada, né, infelizmente, às vezes, o prédio vai, né, ficar em chama, onde poderia ter evitado o incêndio, né? Geralmente, esses brigadistas combatem o princípio de incêndio, né, evitando que o incêndio ocorra. Inclusive, algumas clínicas têm também fixadas em determinados locais, né, da clínica, nos corredores, 2 documentos, o de rota de fuga, né, que você estabelece ali aonde você está e qual é o caminho que você deve seguir caso aconteça algum problema ali, algum incêndio, alguma coisa naquele local. E também um mapa de riscos, que aí vai ter lá o risco ergonômico, risco de... Me conta aí melhor, me fala um pouquinho, me lembra aí. Esse mapa de risco, né, ele é colocado ali no setor, onde naquele setor, né, quais são os riscos que existem ali. Aí você, dependendo do setor, é óbvio, né, você tem os 5 riscos, que é físico, químico, biológico, ergonômico e de acidente. É tanto que você vê o colorido, né, aquele colorido ali não é para ficar bonitinho, não. Aquele colorido, cada cor representa um risco. Por exemplo, o verde representa risco físico. Então, se o trabalhador está naquele setor, tem ruído, tem lá uma bolinha verde, pintada em verde. Se naquele setor tem radiação ionizante, por exemplo, um setor onde tem raio-x, onde tem radiografia, lá no mapa de risco, você vai observar que tem uma bolinha lá, né, na cor verde, porque é um risco físico e o perigo ali é uma radiação ionizante. Se você tem lá, né, risco ergonômico, você vai ver a bolinha lá amarela. Se lá você tem lá risco de acidente, você vai ver lá, né, a bolinha lá azul. Marrom, risco biológico. Então, no estabelecimento de saúde, o que você mais vê, né, é a cozinha marrom, que é o risco biológico. E também, né, por último, é o vermelho, que representa o risco químico, né? Então, esse mapa de risco, qual é a função desse mapa de risco? É quando você chegar no setor, você identificar quais são
os perigos que tem ali. Agora, Tiago, vou dizer uma coisa, cara. Infelizmente, a gente acaba não utilizando ele de uma forma eficiente. Pode entrar no setor e perguntar para os trabalhadores se ele sabe que está ali. Então, muitas vezes não, está ali por um cumprimento legal. Então, ele não é eficiente, tá entendendo? É um sistema visual, mas não é eficiente. O princípio dele é importante, porque, eu vou entrar no setor aqui, eu vou olhar quais são os riscos que tem aqui, né? Mas, na prática, nós não fazemos isso. Mas é uma obrigatoriedade também? É uma obrigatoriedade. Uma norma regulamentadora, né? E é tanto que quem elabora esse mapa de risco é a CIPA, né? A própria NR5, né? É uma atribuição dos membros da CIPA elaborar esse mapa de risco. Mas você sabe, você se recorda se tem alguma exigência a partir de que tamanho de empresa que eu preciso ter esse tipo de documento? Quando você tem... outra coisa, né? Sim, foi até bom você ter colocado no assunto o seguinte: dependendo do grau de risco e do número de trabalhadores, tem que ter uma comissão. Mas toda empresa tem que ter um representante, mesmo que não havendo a necessidade, Tiago, de ter uma CIPA, mas ela tem que ter um representante para, né, colocar em prática as atribuições da NR5. Portanto, este representante, né, fará esse mapa de risco. E é tanto que esse representante também vai passar por um treinamento, como os membros da comissão também, né, passam por um treinamento. Porque para você exercer a função de membro da CIPA, você tem que passar por um treinamento, né? Tem uma carga horária específica e você vai passar por esse treinamento. O representante, quando não há necessidade da comissão, em função do grau de risco da empresa e do número de trabalhadores, aí se faz necessário um representante legal para cumprir com os requisitos da NR5. E aí esse representante passa pelo treinamento e também ele aprende a elaborar o mapa de risco. Como que a tecnologia pode ajudar na gestão de monitoramento da segurança do trabalho? Tiago, hoje, cara, a tecnologia é tudo, né, cara? Hoje não tem mais como a gente, né, trabalhar sem a tecnologia. Principalmente em questões de máquinas e equipamentos. Hoje em dia você tem equipamentos que proteções que te colocam em máquinas que evita, cara, que o trabalhador tenha acesso a uma zona de perigo, né, onde essa máquina está em funcionamento. Pra você ter uma ideia, hoje, algumas empresas trabalham com robô. São máquinas que estão ali se movimentando, né, elas têm movimento, e existe essa área é considerada uma área de risco, né, e você coloca sensores ali, onde a presença de qualquer trabalhador naquela área, né, esse sensor detecta e os robozinhos param de se movimentar. Hoje você tem aplicativo que você vai em um determinado setor, já tira uma foto, já coloca as informações ali, essa informação já chega no responsável pelo setor, já chega no responsável da gestão. Cara, hoje não tem mais como. Pra você ter uma ideia, antigamente ficava preenchendo ficha de EPI. Hoje você já, né, com a digital, você já assina que recebeu aqueles EPIs. Apesar que ainda tem empresa que está no papel, né? Mas hoje, né, a tecnologia aí veio para nos ajudar, né? Veio para nos ajudar. Eu tive a oportunidade, né, de fazer um trabalho em uma fazenda e, cara, a tecnologia, né, implantada ali naqueles maquinários é uma coisa fora do normal. Só que o problema é que acaba muitos trabalhadores perdendo, né, seu posto de trabalho, né, pelos maquinários. Mas em compensação, cara, a gente sabe que no agronegócio ali, as atividades de colheita, né, daquela plantação, é terrível o trabalhador, né? Mas hoje você tem equipamento, cara, que faz de uma forma assim fantástica, fantástico mesmo. Evite que o trabalhador tenha contato, né, com uma atividade que realmente judia com ele, né? E, consequentemente, eles vão ter problemas de saúde. E o equipamento faz isso, né? Então a tecnologia hoje ela é fundamental. A gente está chegando já ao final, né? Na verdade, o tempo até passou rápido demais, muita coisa ainda para a gente discutir, mas assim, quando você falou no início assim, ó, a palavra-chave para a gente começar a falar sobre segurança do trabalho é a consciência.
Não foi? Você começou dessa forma, não foi? Eu pensei que você falasse, sabe o quê? A palavra-chave são os indicadores. 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 Então, eu queria falar um pouquinho agora sobre indicadores, né? Então, assim, quais são os indicadores de gestão que você consegue fazer uma leitura se a gente está fazendo uma boa gestão ali da segurança do trabalhador e tal? O que você tem hoje, assim, para compartilhar sobre indicadores dessa área? Ô, Tiago, como nós estamos tratando, né, de um tema aqui, de um segmento que, como você mesmo citou anteriormente, são clínicas pequenas, né, hospitais também, enfim. E eu também citei que vamos começar pelo básico, né, não vamos ter uma Ferrari, né. Hoje você tem vários indicadores ali de segurança do trabalho, mas para essas pequenas empresas, o que é que eu, né, recomendo que a gente foque são indicadores de acidentes e doenças, né? Porque se o indicador de acidente está aumentando, é porque o resto está tudo errado, né? Então, se você, para não fazer muito esforço, né? Não vamos fazer muito esforço, vamos pegar aí 2 indicadores aí, um indicador de acidente de trabalho, um indicador de saúde, ou seja, vamos pegar as queixas. Se há uma queixa relacionada ao trabalho, se essa queixa não for tratada, amanhã essa queixa poderá se transformar numa doença. Se você tem um indicador, né, de acidente de trabalho, onde você leva em consideração também não só o acidente, mas se você levar em consideração o incidente, é aquele quase acidente, também pode ser um indicador muito importante, porque se você tem essas grandes empresas, o Tiago, que tem um sistema de gestão, eles têm como indicador os quase acidentes. Porque sabemos que o quase acidente hoje, se ele não for tratado, amanhã vai se transformar num acidente. Uma queixa hoje, se não for tratado, amanhã vai a causar uma doença, né? Uma queixa de saúde, por exemplo. Então, falando de indicadores, eu recomendaria, né, implantar um indicador, seria o índice de número de acidentes, um indicador para medir ali os incidentes e as queixas, né, porque são indicadores, né, proativos. Infelizmente, o indicador, né, de acidente de trabalho já é um indicador reativo, né, ou seja, aconteceu, aí vamos ter que corrigir. Mas é um indicador, não deixa de ser indicador. E aí sim, aí a partir daí, né, dependendo do porte da empresa, você vai ter outros indicadores, né, mais, vamos dizer assim, mais específicos, de higiene ocupacional, né, de comportamento e por aí vai. Mas eu acho que o básico seria isso daí. Quanto a indicadores de afastamentos, você acha também relevante? Também, porque é importante, porque está se afastando, né? É como se fosse a queixa, né? O cara está se afastando por quê? Né? Às vezes, não foi um acidente, ou esse afastamento não tem a ver com o trabalho. Isso é importante também, viu, Tiago? Porque se tem a ver com o trabalho, é acidente de trabalho. Eu estou com dor de cabeça, me afastei. Não, essa dor de cabeça foi proveniente de quê? Se está relacionado ao trabalho, ao produto químico que eu trabalho, enfim, e realmente o médico da empresa, ou o médico que presta serviço para a empresa, percebeu que essa queixa, né, está sendo frequente, e naquele posto de trabalho, então pode ser, né, relacionado àquele produto. E aí, é uma doença de trabalho, né, e é considerado acidente de trabalho também. Nesses indicadores... Aí tem que abrir uma CAT, né? Nesse caso, teria que abrir uma CAT. Existe até uma dúvida, às vezes, das empresas, se elas podem criar um indicador que leve em consideração o CID. Porém, o CID não deixa de ser uma informação também particular do colaborador. E muitas vezes ele até não gostaria de compartilhar aquele CID, de expor, né? Mas, ao mesmo tempo, como que as empresas, sem o CID, elas podem identificar, porque alguns afastamentos, aqueles afastamentos que o colaborador tem que ir já para a Previdência, se afastamentos não contínuos, mas que têm o mesmo CID, pode levar o trabalhador para a Previdência, né? Então, assim, como que fica essa questão da obrigatoriedade do CID? Eu já vi também alguns atestados médicos que a empresa solicitava ao colaborador, caso ele apresentasse aquele atestado médico, e no verso
ele escrevesse: autorizo o compartilhamento das informações do CID, tarará, tarará. Como que está essa questão hoje aí? Eu não sei assim te responder com precisão, Tiago, porque eu não tenho, né, me envolvido com isso. Mas nós sabemos que tem a questão do sigilo médico, né? Até que ponto essa informação pode, né, ferir o sigilo médico ali do cliente, o paciente com o médico ali. Mas a empresa pode sim colocar, por exemplo, essa pessoa foi afastada por dor de cabeça. Tem um CID-X lá. Não precisa dizer que foi o trabalhador, Tiago, foi o trabalhador, Fernando. Para a empresa, é a queixa. Então, espera aí, ó. Nós estamos tendo queixa aqui, onde vários trabalhadores do setor tal, isso é importante também, né, estão se afastando porque estão com dor de cabeça. Então, tem algo aí para... né, então, não precisa sair dizer que foi o Tiago, foi o Fernando, foi a Maria, foi o Pedro, não, entendeu? Já que não expor quem é que está saindo, né, mas aquele número ali é um indicador e vai fazer com que a pessoa faça uma gestão do que está acontecendo. Porque não é normal você ter uma queixa assim tão frequente, né? Então, isso, né, a empresa pode fazer sim, não teria problema nenhum. Porque você não está associando aquela queixa ao Fernando, você não está publicando que foi o Fernando que se afastou. Em reunião, né, com o gestor da empresa, ele vai apresentar: olha, no setor total, nós estamos dando, né, de 20 trabalhadores, né, 5 se afastaram. Então, o índice está alto. Você tem também uma formação em neurociência e psicologia, né? E como é que está hoje aí nas empresas que você tem passado a cabeça do trabalhador, a cabeça dos colaboradores? Você tem visto muitos afastamentos por questões psicológicas? Como está isso aí hoje? Tiago, cara, você tocou no assunto aí. Eu procurei fazer essa pós, né, engenheiro mecânico para neurociência, né, tem uma distância aí. Mas, cara, nós, seres humanos, atualmente, estamos vivendo, cara, numa situação muito difícil, cara. Cara, antigamente a gente tinha tempo para conversar. Quando a gente manda uma mensagem hoje com um colega e pergunta: você pode falar? Porque são tantas atribuições, né, que a gente não consegue mais respirar. E tudo isso, cara, vai somatizando, né? Isso eu estou falando de gestores. Agora, tu imagina o operacional. Cada vez mais as empresas querendo resultado. Cada vez mais cobrança por resultado, cobrança por qualidade, enfim. Então, assim, ó, os líderes, gerentes, cara, o que tem gerente doente, cara, o que tem líderes doentes não é fácil. Eu só entrei, né, como nós estamos acabando aqui o nosso podcast, mas em um outro momento eu posso falar sobre isso. Eu procurei, né, a fazer essa pós por questão pessoal, né? Como eu tenho, né, eu tenho várias atribuições e acabei somatizando, né? Então, o meu cérebro começou a criar doença, né? Começou a criar problema. E foi a partir daí que eu busquei esse conhecimento. E é tanto que, né, eu estou levando esses conhecimentos para dentro das empresas também, né, para que nós possamos entender melhor como funciona o cérebro das pessoas. Porque é uma máquina poderosa, só que a gente não sabe como ela funciona, né? E ela mesma joga contra a gente. Foi o que está acontecendo comigo. E acontece com diversos profissionais que trabalham em cargo de liderança, né? Cara, se você pegar hoje um alto gestor de uma empresa, cara, dificilmente ele não está tomando remédio para dormir. Tá entendendo? Eu convivi com um gestor, conheci, o cara tomava remédio por corpo, era 5, 6 remédios ali para poder dormir, enfim, porque a pressão é muito grande, né? Não é só para o escalão de baixo, não, os de cima também, né? Tá todo mundo sofrendo é uma loucura, cara. Então, se a gente não tiver equilíbrio emocional, não saber administrar como funciona, né, os nossos pensamentos, a gente acaba desembocando numa depressão, em um pânico, né, e por aí se vai. Então, quando eu procurei, né, buscar esse conhecimento, foi justamente, primeiramente, para mim, autoajudar, e agora também, né, estou ajudando, né, as pessoas que têm interesse, né, de ser ajudado, né, primeiramente é isso, né, se a pessoa tem interesse de ser ajudado, né, eu tenho compartilhado isso. Inclusive, é um projeto que eu estou querendo levar para dentro das empresas também, aplicar a neurociência dentro do ambiente de trabalho.
Fernando Mota, muito obrigado, Fernando, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por tanta coisa que você falou aí. Foi o que eu disse, né? Quando eu vi a sua palestra naquele dia aqui em feira, o Fernando está falando lá de Vitória da Conquista, não é isso? E aí eu falei, rapaz, isso aí tem tudo a ver, né, com o nosso dia a dia nas clínicas e tal, e muitas vezes as clínicas ainda estão ali tomando pé da situação e tudo mais. Fernando, passa para a gente aí, fala um pouquinho sobre a sua empresa, o que é que você faz no seu dia a dia, os seus contatos, né, um site, um Instagram, alguma coisa, como é que as pessoas podem te encontrar? Hoje, Thiago, a gente acaba, né, no Instagram, é o fernandomota.prof, né, que é de profissional ou de professor, e no meu Zap, né, que é o 77988323030, né. Então, esses são os dois contatos básicos ali que a gente está sempre tendo, né, vamos dizer assim, o contato com as pessoas. O meu projeto hoje, Thiago, como você abriu, né, o podcast, né, denunciando a minha idade, né, são 30 anos de experiência. Então, eu estou saindo um pouco, né, do lado, vamos dizer assim, do lado operacional ali, na parte de execução, e estou não estou querendo, já é fato, né, levar toda essa minha experiência para quem está chegando no mercado, né? Eu quero levar minha experiência, meu conhecimento para os profissionais que estão chegando no mercado. Por que eu quero fazer isso? Eu sou consciente disso, né? São 30 anos, né? Não são 30 dias. Já vivi muitas situações, né, adversas, e a gente aprende em situações adversas. Eu quero levar, né, para esses colegas que querem, né, adquirir conhecimento, porque eu sei que um princípio que eu tenho, aliás, a minha missão de vida, Thiago, é impactar vidas. Eu fiz neurociência porque eu quero impactar vidas do ponto de vista comportamental e emocional das pessoas. E a segurança do trabalho também, porque a partir do momento que eu ensino ao Thiago a aprender a realizar uma apreciação de risco em uma máquina, em um equipamento, e ele coloca uma ação dessa em uma empresa, eu, indiretamente, estou protegendo o trabalhador perder uma mão, né? Ter a sua vida, né, decepada ali por um acidente de trabalho. Então, o meu projeto de vida hoje estou saindo um pouco do operacional e focando, né, eu quero um exército de profissional que eu possa estar multiplicando esse meu conhecimento para que essas pessoas multipliquem dentro dos ambientes de trabalho, para tornar cada vez mais um ambiente de trabalho seguro e um ambiente de trabalho salutar. E quem vai ganhar com isso? Todos nós. Tá entendendo? Então, assim, hoje, né, quem quiser entrar em contato comigo, que tem interesse, né, de buscar conhecimento, né, os profissionais da SST ou as empresas que querem levar, né, esses conhecimentos de conscientização para com os seus empregados, esse é o meu projeto, né, atualmente. Maravilha. Fernando, mais uma vez, muito obrigado. E queria agradecer também a você, o nosso ouvinte, que acompanha já aí os nossos podcasts, tanto no YouTube quanto no Spotify. Um grande abraço a todos e até a próxima.